muitas vezes, quando acontece alguma coisa ruim com um amigo meu, uma pessoa conhecida, a gente fala, nossa, que chato, que dó, você sente a dor daquela pessoa. E essas pessoas que acabam tendo lesão no lobo frontal, elas não conseguem ter essa empatia, né? Quando perguntado para essas pessoas que tiveram essa lesão no lobo frontal, se elas se preocupavam com outras, se ela tinha algum sentimento em relação a outras pessoas, elas diziam que não sabiam o que significava esse sentimento. Então, percebeu-se que todo o nosso lado emocional, de empatia, de se preocupar com o outro, está relacionado ao lobo frontal do nosso cérebro. Então, essa região do nosso cérebro, que ela fica aqui, ó, atrás da nossa testa, sem dúvida, é uma das principais partes aí do nosso cérebro, tá? Não falam de, sabe, se você bater, tipo, de costas e bater em, sabe o pescoço? Não tem, atrás, uma partezinha em cima. Se bater, acho que você morre, né? A nuca. Depende da lesão. Porque na nuca, por exemplo, nós temos várias partes importantes do nosso cérebro, que seria aqui, ó. A nuca começa aqui, ó, onde tem a medula espinal, ou medula espinhal também, né? Então, aqui na medula, todos os nervos do nosso corpo são conectados com essa medula. Então, não digo que a pessoa vai morrer, mas que ela pode ter uma lesão muito grave e ficar até mesmo tetraplégica. O que é tetraplégica? É não sentir o corpo do pescoço para baixo, tá? Isso pode acontecer sim, tá? Quando começou a quarentena, assim, uma época da quarentena, eu fiquei muito triste. E aí eu comecei a fazer exercício, sair na rua e ouvir mais música. E aí eu fiquei muito mais feliz. Que bacana. Quem foi que acabou de falar? Quem foi que acabou de falar? A Vitória, Vi, a Vitória. Ô, Vitória, deixa eu te falar uma curiosidade. Eu estava lendo uma entrevista aqui na internet e você sabia que eles começaram a pesquisar porque o Spotify... Aí, ó. Que a gente já conhece. Então, Vitória, esse estudo foi porque o Spotify percebeu que quando começou o isolamento social, a escuta de música aumentou grandemente. E isso tem um porquê, e um porquê ainda com o neurotransmissor que a Tayla vai falar daqui a pouco para vocês. Tá bom? É muito interessante como aumentou a escuta de música não só nossa, mas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E tem um porquê disso, tá bom? Quando você falou que nosso cérebro tem uma cor única, então como que a gente vai saber qual que vai ser o lobo frontal, cada lobo? Na verdade, é assim, Brenda, nós fazemos essa divisão por uma forma didática. O que é isso? É para as pessoas entenderem melhor. Mas quando você olha o cérebro, você não consegue ver divisão. O que você consegue ver é essa divisão aqui, ó, por exemplo, entre o amarelo e o azul, a gente chama de sulco, tá? Sulco. Então, você consegue observar que no cérebro você tem como se fosse uma linha, que a gente chama de sulco. Mas é importante a gente entender que o nosso cérebro, por mais que cada parte tenha uma determinada função, para ele funcionar, ele tem que estar em conjunto. São todos os lobos funcionando em conjunto que faz esse cérebro funcionar. Essa parte aqui do nosso cerebelo, ela é uma parte abaixo do nosso cérebro e ela está, sem dúvida, totalmente ligada à nossa memória, principalmente a nossa memória de curto prazo. O que é a memória de curto prazo? Aquilo que aconteceu hoje, aquilo que aconteceu ontem. Inclusive, tem um filme muito legal, que eu acho que se chama Como Se Fosse a Primeira Vez, que a moça acorda, e todo dia que ela acorda, ela não lembra de nada do que aconteceu nos últimos tempos. Ela se lembra Eu já vi esse filme. Eu perdi a memória com acidente de carro. Tem uma pessoa na vida real que é assim. Pessoal, ó, a Protayla vai falar agora, dúvidas a gente vai tirar no final, tá? Segura. Sim, tem dificuldade na sua da sua memória curta, de lembrar o que aconteceu hoje, o que aconteceu ontem, elas têm problema nessa região aqui, que é a região do cerebelo. Existe um rapaz que ele fez uma cirurgia por causa de um tumor aqui nessa região do cerebelo e todo o seu cerebelo foi retirado. Isso há bastante tempo atrás. E aí, essa pessoa que retirou o cerebelo, além dela não lembrar
o que aconteceu no dia anterior, ela não conseguia até identificar rostos de pessoas. Então, não sabia identificar, não sabia andar dentro da sua própria casa. E o mais interessante é que, além de não lembrar o que aconteceu nos últimos dias, ela não conseguia fazer projeções para o futuro. Então, quando perguntava para essa pessoa, o que você planeja fazer daqui a uns 2 anos? Ele falava, eu não sei. É a mesma coisa de você falar para mim assim, ache para mim uma cadeira numa sala vazia. Eu não consigo dizer onde essa cadeira está, porque para mim ela não existe. Foi isso que o rapaz relatou quando ele teve o cerebelo retirado. Então, percebe-se que essa região está totalmente relacionada à nossa memória de curto prazo, tá? E agora, a nossa aventura vai começar. Todo mundo preste bem atenção, tá? Em agosto de 2016, no Parque Hardangervidda, lá da Noruega, houve uma tempestade muito forte. Então, esse parque tem muitas montanhas e tem um platô, uma parte assim mais plana. E houve uma tempestade e os animais, as renas, como outros animais, eles se juntam. Eles se unem, ficam todos juntinhos na hora da tempestade. E o que aconteceu? Deu um raio muito forte. E esse raio atingiu ali o platô e matou 323 renas de uma vez. 323 animais morreram de uma vez por causa do raio. Isso nunca tinha acontecido de ser assim, tanto animal morrer de uma vez, simultaneamente. Um dia, um dos Samis chegou lá naquele platô, e viu todos aqueles animais mortos. Quando eles chegaram e viram tudo aquilo, eles ficaram muito tristes, muito tristes. Não podiam tirar os animais de lá. Mas, com o tempo, os animais foram se decompondo. Mas, como era muito frio, foi demorado esse processo, né? E eles começaram a soltar aquele líquido ácido, cheio de nutrientes, e aquilo lá matou todas as outras plantas. Ficou um cenário de morte. Mas olha só, os animais carniceiros, há animais que se alimentam de outros animais em decomposição. Faz parte da cadeia alimentar, faz parte do ciclo da natureza. Esses animais começaram a ir, por exemplo, esses animais começaram a ir lá e se alimentar daquelas renas que tinham morrido. E em retribuição, aquele banquete tão maravilhoso que a natureza tinha proporcionado para eles deixaram ali suas fezes, seus cocozinhos, cheios de sementes. E o que aconteceu depois surpreendeu todo mundo, porque ninguém esperava. Depois, aquelas sementes começaram a germinar. E aquele campo que tinha ficado assim, tão sombrio, ele foi mudando, e de repente, quando o sol voltou, no meio daquelas carcaças, daqueles ossos, daqueles animais, começaram a surgir flores púrpuras, que eram de uma planta muito importante para o ecossistema da região, que só nasce em locais que tem um solo ácido e que não tem mais nenhum outro tipo de vegetação, que é cranberry. E é muito importante para eles, para os outros animais, esse tipo de frutinha. Então, o que é que aconteceu? Vejam só. Foi um evento da natureza super trágico, como disse o Heitor, um começo muito trágico. As pessoas ficaram muito tristes, mas dentro desse mistério, desse momento, houve um nascer de uma nova vida. A natureza começou a brotar de novo, de uma outra forma. Também muito importante. E às vezes a gente tem tantas carcaças, tanta ilusão, passa por momentos que são momentos difíceis. Imagina agora, a gente não pode ver o amigo, não pode abraçar, às vezes sente até um pouco de solidão, né? Fala, puxa vida, por que isso está acontecendo com a gente? Mas aí é que tá, vejam esse exemplo da natureza. De uma coisa que era, nossa, que susto, todo mundo ficou chocado com aquilo, saiu no mundo inteiro.
Nos jornais do mundo inteiro começaram, 323 animais morreram de uma vez. Mas disso a gente teve uma outra realidade, que foi um campo muito florido, e a natureza começou a brilhar ali, com outros passarinhos, com outros animais, que tiveram tudo, né, essa possibilidade de renascer. Assim como a gente pode, às vezes, olhar para trás e falar, olha, talvez isso aconteceu por causa disso. Nossa, era muito triste, mas a gente vê uma razão para isso. Então, esse é o ensinamento que os Samis, daquela tribo, trouxeram para mim naquele dia. O cuidado, o amor que eles têm com a natureza e a tentativa de compreender e de fazer parte de tudo isso de forma harmoniosa, de olhar para dentro de si, da sua essência, como eu mostrei para vocês, ó, da sua essência, às vezes está lá escondidinho, e você encontrar ali algo que te dê força, que continue a te iluminar e a iluminar os outros que estão próximos de você. Então, o meu desejo para mim, para todos nós que estamos aqui, essa galera linda que eu estou vendo, que um dia eu quero poder também abraçar, conversar, fazer um encontro, é que a gente possa também aprender a renascer sempre, em todos os momentos. Obrigada, gente, pela atenção de vocês. Muito obrigada, viu?